Que bom, irmãos, estarmos aqui reunidos na presença de Deus para falarmos da Parashá Behalotecha, Parashá de número 36. Quando você acender. Eu sou apaixonado por essa coisa de estudar Parashot. Quando eu comecei a entender e estudar e me envolver, eu falei, que coisa linda, né? Que inspiração maravilhosa que Deus deu ao homem, né? Há uma tradição de que tenha surgido o desenvolvimento das parashots, estudo das porções, na época do exílio babilônico. Outros dizem, isso veio um pouco depois. E certamente quem foi inspirado a desenvolver esse método de estudo da Torá já tinha percebido que o primeiro templo já tinha destruído e estavam se preparando para construir o segundo. E certamente, numa visão futura, a longo prazo, pensou, isso vai dar ruim, vai dar muito ruim. É melhor que desenvolvamos aqui, coloquemos um método de estudo para edificação e construção do conhecimento de Deus dentro do homem, particularmente, pessoalmente, que não haja uma dependência constante de ir a um lugar, apenas a um lugar, para se conhecer e se ouvir de Deus. Isso nem sempre foi assim. A Torá ela tem 187 capítulos. Então, na época de Yeshua, a leitura era feita em torno de 3 anos. Você veja que coisa linda, né? O ministério de Yeshua, foram quantos anos? Está escrito isso em algum lugar? Já leram isso na Bíblia? Na verdade, não está escrito na Bíblia, mas nós sabemos que foram 3 anos. Em Lucas, diz que ele começou o seu ministério com 30 anos. Por que 30 anos? Ele poderia ter começado antes. Aos 12 anos, ele já estava no templo, ensinando aos doutores, fazendo perguntas e dando respostas. Mas por que ele começou só aos 30 anos? Interessante, né? Porque estava no ponto perfeito. No momento certo. E 3 anos, por quê? Porque ele é a palavra de Deus, a palavra viva. E para cumprir-se a respeito dele, confirmando que ele era o Messias, ele leu a Torá, todas as porções aos sábados na sinagoga. Por isso que o ministério de Yeshua levou 3 anos. Ao final da leitura, da última porção, estava completo, estava pronto. Depois lá na frente, né, os rabinos fizeram uma compreensão ali, deram uma enxugada para o período de 1 ano. Mas isso só pós a destruição do segundo templo. Que coisa bonita, né? As parashotes, ela tem o seu passo a passo para uma construção do entendimento de Deus na vida do homem. E aí, ele estudando, buscando esse conhecimento, essa revelação que vem gradativamente, ele cresce, ele se estrutura, ele se prepara para servir ao Eterno com o seu melhor. Como dizem nos dias de hoje, na sua melhor versão. Sendo renovado a cada Shabat. Como Deus cuida de nós, né?
Como Deus nos ama, né? Quer sempre o nosso melhor. Está sempre olhando para nós e dizendo, faz assim, é melhor para você. Vai ser muito melhor para você, porque eu estou cuidando de tudo. Cantaram hoje aqui um hino muito lindo, né? Muito bonito, né? Assim como as corças bramam por água, assim. Veja, é só corça que brama por água? Ela estava com sede? Está se referindo à sede dela? Os outros animais também não têm sede? Não bramam por água? Não querem água? E por que ele cita a corça? Vocês sabem por quê? Por causa do predador. Diz a tradição que a corça percebia que o predador estava perto, ela corria para próximo do rio. E quando ele estava se aproximando, ela mergulhava. E no mergulho, ela ia mais fundo na água. E o predador olhava, não tinha mais nem cheiro de corça, ela estava dentro da água. Isso quer dizer o quê? Representa o quê para nós? Quando nós mergulhamos na presença de Deus, buscamos o seu Espírito, o predador de nossas almas, os inimigos das nossas almas, eles perdem a noção, não sabem onde estamos, não sentem nem o cheiro. Nós estamos escondidos em Deus, protegidos nele. Então a corça, ela descobriu essa tática, me jogo na água, ele logo não me vê e nem sente o cheiro, não tem como me alcançar. Assim é quando estamos mergulhados, envoltos, tomados pela presença de Deus, envolvido com seu rua. Não há nada, não há ninguém que possa vir nos tocar, nos afligir, nos atacar, porque Ele está cuidando, protegendo de cada um de nós. Coisa linda, né? Dá vontade de mergulhar, de se entregar a esse Deus. Então vamos lá. Está aqui, ó. Parashá Beha'alotecha, quando acenderes. Nós temos como Haftará, Zacarias 2, 14, 4 e 7, João 19, de 1 a 37, e Hebreus, de 1 a 6. Você pode passar o próximo slide, por favor? Então, a gente tem nessa menorá, engraçado que o texto fala, quando acenderes, fale a Arão, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem projetar a luz para a frente, diante da menorá. Arão assim fez, acendeu as lâmpadas para lançarem luz diante da menorá, como Adonai ordenara a Moshe. Eis como a menorá foi feita, de ouro batido, desde a base às flores, obra de forja, segundo o padrão mostrado por Adonai a Moshe, assim ele fez a menorá. Então, isso aí é uma imagem ilustrativa, mas o interessante é que a haste central, ela tem um simbolismo, uma representação direta com o Espírito, com a presença do Eterno, no meio do povo, no meio dos homens. E cada haste que fazia essa ligação da saída da direita e esquerda, segundo a Isaías 5:11, que diz que
Isaías 11, versículo. Versículo 2 diz: o Espírito de Adonai repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor de Adonai. Então essa haste, a menorá, ela faz uma alusão direta e profética do Messias. Da vinda do Messias para o nosso meio, para viver, para estar com os homens. E essa representação é a manifestação da luz divina. Eu sou a luz do mundo. Paulo também diz lá em Efésios: vós antes estavam nas trevas, mas agora vós sois luz. Quando conhecemos a Deus e recebemos Yeshua como Messias de Israel, é nosso dever, é o nosso papel, refletirmos a sua luz, refletirmos a sua presença entre os homens na humanidade. Sermos alimentados dessa luz para resplandecer a Ele através de nós. Sermos alimentados constantemente com a sua palavra, com o entendimento da sua Torá. Para crescermos, para frutificarmos, conforme o seu querer e a sua vontade. Um vovô estava brincando com o seu neto, e a vovó falou: está na hora da janta, vamos comer? Aí o netinho falou baixinho assim no ouvido do vovô: o cardápio da vovó é sempre a mesma coisa, né? Parece que não é muito bom. Aí o vovô sussurrou no ouvido dele: eu concordo com você. Mas, veja bem, por isso que o vovô é tão forte, tem tanta saúde, consegue brincar com você, tem tanta disposição. Porque ele está sempre se alimentando do cardápio da vovó. Se nós não estivermos constantemente se alimentando do conhecimento e do entendimento da Torá, nós vamos ser e ficarmos debilitados, doentes, cansados, fracos, desanimados, e vamos ficando pelo caminho. Vamos deixando que os medos, que as dúvidas, que os problemas, que as dificuldades batam à nossa porta, penetrem em nossa vida, tomem conta do nosso ser. E quando menos damos conta, não temos mais ânimos nem vontade de orar, de ler, e nem de falar, de vir na sinagoga, na Beit, na sinagoga, nem pensar. Por isso que é tão importante estarmos nos alimentando semanalmente aqui na congregação da porção que Deus nos dá, do alimento sólido, firme, constante. É necessário que estejamos nos envolvendo, buscando, aprendendo para crescer nessas oportunidades que estamos tendo, porque o tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. E tudo lá fora está se levantando contra Deus e a sua palavra. Consequentemente, se nós não estivermos alimentados, alicerçados, cheios da luz do eterno em nossas vidas, seremos vencidos. Ficaremos para trás. Não teremos força o suficiente para perseverarmos, para insistirmos em servir a Deus, em estar na sua presença, em caminhar com Ele, em frutificar.
É fácil? Não, claro que não é fácil. Um dos patriarcas que eu mais assim sou apaixonado, todos têm a sua importância, acho tudo muito bonito, mas quando eu olho para a vida de Jacó, eu me impressiono demais. A vida dele já não começou fácil. A mãe dele já criou um problema para ele. Vai lá e leva lá um guisado para o teu pai. Não, mas vai lá, leva, eu me responsabilizo. Vem um irmão e quer matá-lo. O problema é que a mãe dele criou. E aí ele tem que fugir do irmão. Ele tem que se esconder do irmão. E aonde ele foi se esconder? Do irmão? Na presença de Deus. Em caminhar com Deus. O predador perdeu o faro. Não conseguiu alcançá-lo. Mas o que mais me chama a atenção é o momento em que Jacó é apresentado a Faraó. Faraó pergunta: qual é a tua idade? Nesse momento, Jacó coloca um pouco do que ele passou. Os meus dias foram poucos e maus. Difícil, né? Difícil imaginar tudo que Jacó passou, mas tudo que ele construiu. E agora o resultado de tudo aquilo. Poucos dias depois, José vai visitá-lo com os seus filhos. E o que ele diz para os filhos de José? Saiba, lembre-se do que eu sou e represento. Alguém que viveu com Deus, pensando e esperando um projeto a longo prazo. Diferente de nós nos dias de hoje, queremos tudo de forma imediata. Nós não estamos preocupados se no ciclo da Paraxá, como estaremos no conhecimento e no crescimento daqui a um ano. O que será que eu já aprendi? O que será que Deus já me ensinou nesse período? Como estarei daqui a um ano? Nós queremos um milagre hoje, uma bênção. Amanhã talvez, eu não sei como que vai ser, não sei, de repente, mas eu quero alguma coisa hoje de Deus. Eu quero uma resposta, um milagre, o Senhor não vai me responder? Você veja como somos hoje, né? Aliás, sempre fomos assim, mas hoje parece que está mais evidente. Fomos ensinados, estamos sendo ensinados a cobrar de Deus, a pedir de Deus, eu quero agora, tem que ser já. Ah, porque eu não consegui ainda aquele emprego, ou por que eu não casei, por que eu não tenho isso, não tenho aquilo? Cadê Deus? Não vai me dar? Você já ouviu alguém falar ou se comportar assim? Ah, você não viu aqui, não tem, graças a Deus, e nossa comunidade, os nossos contatos diários não tem pessoas assim, provavelmente não, né? Mas estamos vivendo esses dias em que as pessoas, os líderes, estão ensinando isso. Nas redes sociais, na rua, nas igrejas. Peça a Deus. Deus tem que te dar. Busca aí. Gente, vamos pensar uma vida a longo prazo. Vamos construir nosso relacionamento com Deus a longo prazo. Hoje eu aprendi um pouquinho, entendi um pouquinho. Não se desespere, não saia se alimentando de qualquer coisa por aí. Não fique intoxicado com muitas informações, sendo que você não saberá o que fazer com elas. Ela pode não te fazer tão bem assim. Se alimente com calma. Esteja constantemente aprendendo, mas devagar.
passo a passo, reunindo-se na Beit ao Shabat pela manhã, comendo, se alimentando daquele pouquinho que você está recebendo, porque esse pouquinho vai criar em você uma base, uma firmeza, da qual não permitirá que você seja levado por ventos, por ensinamentos e por muito conhecimento que não vai fazer muita diferença na tua vida, pelo menos positivamente. As pessoas aí fora não estão querendo muito a tua edificação espiritual. Elas não estão pensando a longo prazo. Elas não estão muito preocupadas se você vai construir uma família e vai educar e ensinar a essa família nos caminhos do eterno. Eu tenho vou fazer 32 anos de casado. Agora que eu estou entendendo e agora que eu me sinto numa condiçãozinha mínima de educar e instruir as minhas filhas. Dá trabalho, é difícil. Mas a minha preocupação é o que virá depois. Quando elas casarem e tiverem filhos, quando eu estiver idoso, que legado, que ensinamento eu vou deixar? Elas vão olhar para trás e dizer: que orgulho de ter tido um pai como esse. Ele me ensinou a temer a Deus todos os dias, a fazer o que é certo, a perseverar no caminho, a construir valores, a entender que Deus está cuidando de mim todos os dias. Mesmo naquele dia em que eu estou chateado, triste por alguma razão, eu fiquei aborrecido e desanimado. Mas Ele me fez entender que nesses momentos, aí é que Deus se manifesta, se apressa em socorrer. Irmãos, isso é pensar a vida a longo prazo nos caminhos e na presença de Deus. Jacó fez isso. Jacó, ele deixou um legado tanto, que até o rei do Egito prestou homenagem a ele no seu funeral. Foram 30 dias de choro por o legado de um homem que tinha uma mensagem para deixar para a humanidade. É que às vezes a gente olha a vida só pela visão de cima. Você olha no Google lá, vou daqui para São Paulo, Google Maps, lá vejo 400 quilômetros, faço em 4 horas. Quando você abre um zoom ali, você não vê todas as curvas, buracos na estrada, as dificuldades que você pode encontrar pelo caminho, pneu que estoura. Às vezes você pensa, andar com Deus vai ficar tudo maravilha, vai ser tudo de bom. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Você vai precisar perseverar. Você vai precisar orar. Você vai precisar perdoar. Se vai. Ter paciência e muita. Renúncia. Bastante. Mas você tem que pensar a longo prazo. Você precisa pensar
vou construir um relacionamento com Deus, pouco a pouco, para que nada, e nem ninguém, venha trazer influência que possa me contaminar e desviar do foco. E Yeshua diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se buscamos crescer no conhecimento, na vontade de Deus, Ele não permitirá que nada nos falte. Mas nada nos faltará. O amor e a bondade de Deus, ela está além da nossa compreensão. Ela está além da nossa capacidade de entender. E a gente só começa a perceber quando temos uma vida prática de ação na direção de Deus. No falar, no pensar, no se comportar, no agir, em tudo nas nossas vidas. O Senhor cuida de nós. Estamos vivendo tempos muito difíceis, são muitas as aflições, são muitos os desafios, são muitas as dificuldades. A ansiedade está demais, a depressão está tomando conta. E Deus está esperando um passo nosso em sua direção, para sermos fortalecidos na fé, no temor e no fervor, para servir a Ele com alegria. Então, irmãos, o propósito nessa manhã, a mensagem, é para que estejamos mais constantes na presença do Eterno, tenhamos mais disposição em vir, em participar da congregação, em estar buscando a presença de Deus, ser mais ativo. Não sabemos, nós não podemos esperar muita coisa do amanhã, do depois e do depois. Vamos valorizar essa comunhão, o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Vamos dar lugar, espaço para que essa luz nos encha a cada dia. Precisamos ser luz e essa luz precisa brilhar mais e mais através de nossas vidas. O Espírito do Eterno está esperando oportunidades de trabalhar em nós. É que nós estamos meio fechados, meio resistentes. Não estamos muito dispostos a abrir a porta do coração. A vida moderna, ela tira muito do nosso tempo. Ela nos ocupa demais. São muitas as atividades, as diversões, as distrações, as discussões. O estudo da Parashá. Essa porção, ela não foi pensada e desenvolvida à toa. Ela tem um propósito, um objetivo, um ideal. É trazer em nós alicerce, firmeza nos caminhos do Eterno. Alegria em servir ao Eterno. Um líder de jovens chegou para o seu rabino e falou: "Ô rabino, fala, meu jovem. Ô rabino, é meio cansativo o estudo dessas parashotes aí, está meio
pesado, os jovens estão meio inquietos. Precisamos pensar em alguma coisa diferente aí para mover, sei lá, fazer alguma coisa para que eles se empolguem, se entusiasmem mais. O rabino pensou um pouquinho. Aí o rabino perguntou, você poderia me citar os nomes das parashot? Aí o líder, não é o irmão Manuel, é o irmão Daniel não, aqui da congregação, tá? O líder começou a citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª ele já teve dificuldade de lembrar da 11, aí já não sabia mais. Aí o rabino, agora eu estou entendendo por que você quer fazer algo diferente. Você não conhece as parashot? Não sabe nem quantas temos? Quais são? E você quer fazer algo moderno, diferente entre os jovens? A gente não conhece nem a porção semanal. Não temos estudado nem a porção semanal. E já queremos ser, igual o Mark falou aqui no Shabat passado, sobre Kabbalah. Fazer isso e aquilo. Por favor. Calma. Desenvolva um método acompanhe o desenvolvimento do método de estudo mais eficiente que existe em relação à Torá. Pratique a oração, irmão. Você vai ver que essas coisas, elas não são tão essenciais assim na tua vida, Kabbalah e outras coisas mais. Porque quando você começa a se relacionar com Deus, sentir sua presença, andar com Ele, você não vai sentir falta dessas coisas. Você não vai precisar dessas coisas. É extremamente importante. É extremamente necessário que tenhamos uma vida de prática, a busca do conhecimento gradativo, dosado do eterno. Não que ele se limite a nós, mas é que nós não temos condições e capacidade de pegar, de absorver tudo. Quando eu comecei, eu queria de dia estudar, de dia e de noite. Bateu um desespero, eu quero. Cadê? O que isso quer dizer? Quem pode me explicar isso? Depois eu percebi que eu estava ficando meio confuso, meio perdido. Opa, calma. Faz com calma, devagar. Um pé de cada vez. Um pouquinho aqui e ali. Hoje é muito mais fácil. Primeiro que eu aprendi a ouvir, né? Antes eu não ouvia. Eu só queria falar. Hoje eu sou o último a falar, de preferência. Mas eu sempre estou preferindo ficar quieto, calado. Porque não é por muito falar, mas pelo ouvir e o praticar. Outro dia eu ouvi o rabino Marcelo dizendo, ele comentando, falando para os filhos dele, sempre que forem falar, pregar, pregue o que você vive. Eu falei, que palavra interessante, né? Tem gente que quer pregar o conhecimento, eu sou doutor, eu faço, eu passei por não sei aonde, não sei por quanto, falei não sei com quem, tem não sei quantos certificados, diploma, etc. tal. Quando você estiver diante de uma dificuldade enorme, precisar de uma intercessão divina, de uma oração para que Deus te responda, os teus diplomas não vão servir para nada. Se a tua vida não estiver no altar,
Para nada vai servir os teus diplomas. O teu doutorado, mestrado, PhD, etc. e tal. Isso, eu não estou ensinando nem pregando contra isso. Eu estou me referindo à vida prática do conhecimento de Deus no dia a dia. Se não houver em nossos corações uma disposição de obedecer a Deus, de buscar a sua face, nós sucumbiremos. Nós não resistiremos aos desafios e às lutas. Precisamos, irmãos, desenvolver, fortalecer a nossa fé através do conhecimento, da busca pela presença do Eterno, do comprometimento em servir com o nosso melhor, para que possamos crescer. Só vamos frutificar, dar frutos, se pensarmos em servir a Deus a longo prazo. Ninguém que entra, ou que se envolve, ou que se converte hoje, amanhã vai estar dando fruto. Por mais que ele tenha tido um socorro imediato, uma resposta de Deus para um problema, para uma cura, o resultado de uma vida prática só virá com o tempo. Só virá com a persistência na busca do conhecimento e de oração. Se não estivermos orando, não vamos a lugar nenhum. E eu não me refiro só às orações do Siddur. Não, isso é muito bom, é muito lindo, é muito interessante. Eu faço e gosto e amo. Mas a gente precisa dialogar com Deus, conversar com Ele. Abrir o coração e falar: Senhor, preciso, eu necessito, eu te quero em minha vida. Eu preciso do teu Espírito para me orientar, me inspirar, dirigir os meus passos no dia a dia. Falta tempo, né? Eu sei. Às vezes também falta para mim. Normalmente falta tempo. É muito complicado, é muita tarefa. Eu sei. Mas você consegue, você dá um jeito. Tente. Tente hoje, tente amanhã, tente depois. Você vai ver que vale a pena. É recompensador. É enriquecedor para o nosso ser, para a nossa alma. Só nos traz benefícios. Vale muito a pena, irmãos. Frutificar. Ser uma testemunha viva. Deixar a luz brilhar através de nós. O nome de Deus ser honrado, ser glorificado em nosso viver. É privilégio, é honra. E a recompensa virá. Deus não vai deixar isso barato. Ele vai nos recompensar. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: o trabalho de Deus não é em vão. Então, tudo que você faz para louvar, engrandecer e Deus ser honrado, você será grandemente recompensado por Ele.
Sua vida pode não ser fácil, mas será maravilhosa. Os que querem vidas fáceis aí fora estão morrendo de tédio, estão entrando em depressão. Deixa Deus te provar e aprovar. Deixa Deus te experimentar através das dificuldades. Mas você está pedindo para que Deus mande problemas para mim? Não. Eu estou pedindo, eu estou querendo que você entenda que as dificuldades e as lutas, elas farão parte do teu desenvolvimento e crescimento espiritual. É muito bom servir ao Eterno. É muito bom estar aqui numa manhã de Shabat, na presença dEle, nos alegrando. Porque Ele deseja muito em nos renovar, nos despertar para esses últimos dias. Deus tem desejo em avivar o nosso ser. Colocar mais luz em nós. Porque Ele está vendo que o pavio de muitos está apagando. Que a luz está se apagando e aí não estão se dando conta disso. Não confunda barulho, essas animações que existem aí fora, com a presença e com o poder de Deus. Não confunda, não se deixe levar, isso passa rápido demais. O que vai fazer você permanecer, mais uma vez repito, é a constância na busca do aprendizado, do conhecimento, da palavra do Eterno e a oração. Amém, irmãos? Quero agradecer por este momento. Que o Eterno continue nos concedendo a sua graça, abrindo as portas para nós, fortalecendo a nossa fé, dirigindo os nossos passos, e que possamos crescer e crescer espiritualmente cada vez mais, ser fortalecido com a sua presença em nosso ser. Que Deus nos abençoe a toda a congregação, a todos os irmãos, a todos aqueles que nos viram e ouviram pela internet. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.